Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje é um vídeo que já foi pedido há bastante tempo para mim, que é: o estresse atrapalha o emagrecimento? Eu vou te falar que atrapalha e eu vou explicar para você nesse vídeo como que isso acontece, por que que o estresse atrapalha. E, na verdade, o estresse ele vai atrapalhar o processo de emagrecimento não só do ponto de vista emocional, mas também do ponto de vista físico hormonal. Então, por quê? Vamos começar a falar então sobre o estresse, né? Antes de eu te explicar por que, que o estresse atrapalha, né, do ponto de vista mais técnico, eu quero conceituar o que, que é o estresse. E muitas pessoas, na verdade, quando a gente fala em estresse, entendem o estresse como um estado de irritabilidade, de explodir com outra pessoa ou de estar, né, nervoso, estressado. E na verdade, quando eu falo sobre estresse, não é disso que eu estou falando. O que, que eu estou falando? Eu estou falando de um quadro crônico onde você está vivendo tensão, você está vivendo pressão, você está vivendo dúvida, incerteza, impotência. Você está diante de um evento não resolvido, por exemplo, essa quarentena aí que a gente está vivendo. Então, assim, na verdade, o termo estresse, ele pode se referir tanto ao estresse agudo, que é, por exemplo, quando a gente toma um susto, quando a gente vê uma barata, quando a gente vê o nosso ônibus chegando e a gente vai perder, e a gente dá aquele tiro para conseguir alcançar o ônibus. Mas, na verdade, o estresse, esse tipo de estresse, que é o estresse agudo, ele não é um estresse que vai atrapalhar tanto, a não ser que ele seja muito frequente, né? Mas o que eu tô falando é mais daquela sensação de estresse crônico. Inclusive, esses dias no Instagram eu fiz uma enquete nos stories perguntando se o pessoal queria que eu fizesse a versão online do workshop sobre gestão do estresse. E nesse workshop eu falo bastante sobre isso. Mas eu vou trazer um resuminho aqui para vocês. Eu vou fazer a versão online, mas eu vou trazer um resuminho aqui para vocês entenderem. Então, o estresse crônico, que é essa condição onde a gente está durante bastante tempo vivendo preocupação, vivendo tensão, muitas vezes a pessoa esse estresse ele vai se manifestar não com irritabilidade ou explosão. Pode ser que a gente fique mais sensível, né? E a gente reaja pior às coisas, mas às vezes ele pode se manifestar como um cansaço excessivo, como uma sonolência excessiva, ele pode se manifestar como um aumento da fome, de você querer comer mais. Ele pode se manifestar com a descompensação de uma doença que você já tenha, por exemplo, uma pressão que começa a não controlar, um diabetes que começa a ficar alto, ou até mesmo, né, uma asma ou uma insônia. Então, assim, o espectro de manifestação é isso, é um espectro, né? É tipo tons de cinza, não é o preto ou o branco. E muitas vezes as pessoas não acham que isso pode ter a ver com estresse crônico, porque existe esse conceito enraizado de que o estresse é irritado, é explosivo. E não necessariamente. Eu, muitas vezes, quando eu estou estressada, na verdade, a minha forma de manifestar o estresse crônico é dificuldade de me concentrar, de render no trabalho e um cansaço assim absurdo a ponto de eu não conseguir nem fazer uma caminhada simples. E eu, como eu já me conheço e eu já pratico a autoobservação há muito tempo, que é o que eu ensino os meus pacientes e alunos a fazer, eu já sei que quando eu começo a ficar cansada demais e quando não vem ideia para post, não vem ideia para vídeo, eu quero sentar para montar uma aula e eu não consigo fazer a sequência da aula, eu já sei que eu preciso parar e descansar um pouco. Então, assim, o estresse, então, ele pode se manifestar de várias formas. Uma delas, então, é você querer comer mais, sentir mais fome. Eu até falei um pouquinho sobre isso alguns vídeos atrás, quando eu falei sobre comer mais na quarentena, né? E não só isso, se ele se manifesta, por exemplo, como quando você está mais cansado, como é o meu caso, eu acabo não fazendo tanto exercício, eu acabo ficando mais quieta, mais parada. Com isso, eu estou gastando menos calorias. Então, aí a gente já viu duas formas pelas quais o estresse pode atrapalhar o emagrecimento. A gente, quando está estressado, a gente tende a fazer escolhas piores, escolhas mais guiadas pelo eu mereço do que pelo isso vai me fazer bem. Então, muitas vezes você não está nem com fome, mas às vezes você escolhe comer aquela comidinha, aquela guloseima, né, que a gente chama de comfort food, que é a comida conforto, para se presentear. Então, essa história do eu mereço, na verdade, a gente merece sim se dar presentes, mas muitas vezes isso acaba fazendo com que a gente tenha escolhas alimentares piores e aí comer uma sobremesa, comer um doce, tomar um chopp. E isso é muito mais frequente quando você está vivendo um quadro de estresse crônico.
E a outra forma, né, a última forma, então 4 formas. A primeira é com mais fome, a segunda é com mais cansaço, né, uma sensação, um humor mais deprimido, mais desânimo, e com isso você não faz tanto exercício. A terceira forma é não fome, mas escolhas alimentares piores. E escolhas piores a gente acaba tendendo a escolher, por exemplo, ficar mais no sofá assistindo TV. As nossas decisões são afetadas. Isso pode afetar várias esferas da vida, mas focando na questão da alimentação, essa questão das escolhas é muito interessante. E por último é a questão do cortisol, que é esse hormônio que fica sendo liberado de forma contínua quando a gente está num quadro de estresse crônico, de tensão. Não dormir bem é algo que prejudica o emagrecimento, que vai estar presente também em quadros de estresse crônico. Então a gente está vendo que, na verdade, eu coloquei aqui as 4 principais, mas se a gente focar existem várias outras maneiras através das quais o estresse atrapalha o emagrecimento. E não só o emagrecimento, ele acaba atrapalhando a nossa saúde como um todo. Por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre o estresse. Por isso que eu fiz esse workshop para ajudar as pessoas a fazer a gestão desse estresse, né? E é por isso que o estresse ele vai estar presente no mapa do emagrecimento, no meu livro e no método, esse método que eu falo, porque não tem como você lidar com as emoções, não tem como você entrar num processo de emagrecimento que muitas vezes é algo que já te gera um estresse, que você vai ter que fazer mudanças na sua vida. Se você já parte de um lugar de estresse, é muito mais difícil. Então, às vezes, eu vejo pessoas falando, mas eu não vou no workshop de estresse, não, eu vou no workshop só de alimentos e emoções. Mas o problema da pessoa é o estresse, então não adianta ela querer mudar a alimentação antes de olhar para o que está fazendo ela não conseguir mudar em tudo na vida, né? Então, na verdade, assim, para resumir, como dica, eu sempre falo que a gente tem que primeiro entender o que está acontecendo, né? Então, olhar para si, tentar se perceber, tentar se aprofundar um pouco mais nos sintomas do estresse, entender se isso está acontecendo com você. Em segundo lugar, começar a adotar, retirar. Em segundo lugar, tentar retirar aquilo que está te causando estresse quando é possível. Quando não é possível, a gente tem que tentar lidar melhor com aquela situação. Então, por exemplo, não é possível nesse momento a gente retirar a quarentena das nossas vidas, mas a gente pode tentar lidar melhor com ela, né, da melhor maneira possível. E, em terceiro lugar, fazer coisas por nós. Fazer coisas que a gente gosta, estar com as pessoas que a gente ama, ter um hobby. Isso eu falo para os meus alunos do workshop, né? Eu sempre falo quando eu dou esse workshop para as pessoas mandarem selfies para mim fazendo seu hobby, então tocando um instrumento, cantando, fazendo um trabalho manual, fazendo algo que te dê prazer e que te deixe feliz. E assim, não tem como dizer, né? Eu acho que o concurso é a gente estar próximo das pessoas que a gente ama, não necessariamente presencialmente, mas agora com a quarentena, pelo menos você está mais em contato, aproveitar, talvez a gente tenha um pouco mais de tempo para falar com pessoas que a gente não fala há bastante tempo, criar laços e fortalecer os laços que a gente já tem. Tá certo, meus amores? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi meio um resumo, não tem como eu te pegar um conteúdo de 2 horas e falar em menos de 10 minutos, né? Mas eu tentei trazer aqui uma pincelada de como que o estresse atrapalha o emagrecimento e o que você pode fazer para tentar lidar melhor com isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo também faz parte, então, do mapa do emagrecimento. Vou falar bastante sobre ele aqui para vocês. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo bem grande para vocês. Tchau, tchau!